Ibanez Rocha. Eu liguei para os dois hoje para dar os parabéns pela vitória no dia de ontem. A minha posição, ela vai continuar sendo a que sempre tive, a de independência, apoiando o que for bom para a sociedade e contra o que não for bom. Eu sempre agi assim. Fui deputado distrital, deputado federal, senador e nunca tive cargos em governo nenhum, nem local, nem federal. Eu cumpri o que está na Constituição Federal, que diz que os poderes são independentes. Desde deputado distrital, eu pratico o que as pessoas chamam hoje de nova política. Uma política por ideias e não por cargos. Eu sempre voto os projetos pensando na sociedade. Eu leio os projetos e avalio se eles são bons ou ruins para a população. Eu nunca fui base de governo, eu sou base da sociedade, eu sou base da população. E assim eu continuarei sendo. Torço muito que dê certo e pretendo ajudar aqui no meu mandato. Um parlamentar, na hora de se votar um projeto, ele não deve pensar, como infelizmente muitos pensam, apenas em agradar ou desagradar governos. Ele deve analisar o mérito do projeto e pensar se aquele projeto é bom ou ruim para a população. Essa deveria ser a postura. E assim eu sempre agi desde deputado distrital. Um parlamentar que, na hora de votar um projeto, pensa apenas em agradar ou desagradar governos, ele não tem a menor consciência do que é a responsabilidade de ser um parlamentar. Na hora de se votar os projetos, eu vou votar como sempre votei, pensando na sociedade, pensando na população, pensando em representar com dignidade e responsabilidade aqueles que me escolheram para ser o seu representante. Essa sempre foi e essa sempre será a minha postura, cumprindo o que está no artigo 2º da Constituição Federal, que está aqui, que diz que os poderes são independentes. Jamais faltarei ao Brasil. Os meus eleitores podem ter certeza disso. Aqueles que me escolheram como representante, como seu representante para estar aqui nessa casa, podem ter certeza disso. Jamais faltarei ao Brasil e jamais votarei contra os bons projetos para a sociedade brasileira. Jamais. Assim como jamais faltarei ao Distrito Federal. Agora, os projetos que não forem bons para a sociedade não terão meu voto aqui e terão a minha crítica aqui nessa tribuna, assim como sempre agi. Infelizmente, nem sempre tendo um espaço na nossa imprensa, que às vezes fica muito mais preocupada com as desqualificações de um e de outro do que propriamente com o debate de ideias. Mas é assim que eu sempre agi e é assim que eu sempre vou agir aqui nesse meu mandato, representando com dignidade e responsabilidade quem votou em mim. Essa sempre foi a minha postura. E vou continuar trabalhando para ajudar também o Distrito Federal. Tive uma ótima conversa com o governador eleito no telefone, hoje pela manhã, e pretendo ajudar aqui o Distrito Federal. Pretendo ajudar nos bons projetos para o Distrito Federal, no que trouxer recursos para o Distrito Federal, defendendo o Distrito Federal como sempre defendi aqui. Nessa legislatura, por exemplo, aprovamos aqui a PEC do comércio eletrônico, que deu um incremento na arrecadação do governo do Distrito Federal
de 200 milhões por ano. Entre outras propostas, o governador eleito apresentou na campanha uma proposta que considero muito positiva, a de diminuir os impostos para a população, para o mesmo patamar de 2010. Isso eu vou cobrar como parlamentar do Distrito Federal e considero uma proposta muito positiva. Um governo precisa se preocupar em ser mais eficiente, em reduzir o seu custo para o contribuinte, para a população. E meu lado é o lado da população. Vou ajudar o DF, trazendo também recursos, como sempre fiz. Fui o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde do Distrito Federal. E continuarei agindo assim. Como sempre faço todos os anos, desde que fui eleito deputado distrital, destinei recursos também para o ano que vem, no orçamento da União, nas minhas emendas ao orçamento da União, e que tem caráter impositivo, portanto o governo federal é obrigado a executar. Destinei recursos para a compra de medicamentos para a rede pública do Distrito Federal, para a compra de medicamentos para câncer para a rede pública do Distrito Federal, para a compra de equipamentos hospitalares, para o custeio geral da saúde e também para a reforma de escolas públicas no Distrito Federal. Um parlamentar, ele não tem o poder de executar ou realizar, mas ele tem o poder e o dever de destinar recursos para o que ele considera mais prioritário para a população. E assim eu agi. E assim eu pretendo continuar sempre agindo aqui na defesa desse país e também do Distrito Federal. Fico feliz também de ver que nessas eleições uma série de candidatos a deputado aqui no Distrito Federal colocaram como seus compromissos de campanha a redução de regalias e o fim dos privilégios. Ao ser eleito deputado distrital em 2006, abri mão do 14º e 15º, que ainda existia, hoje já acabou, já acabaram. Verba indenizatória, que todos gastavam na época no teto. 14º e 15º existia no Brasil desde 1938. Verba indenizatória todos gastavam no teto na época. E muita gente dizia, é impossível, você acha que um dia isso vai mudar? E está aí, a partir de um exemplo, vem a mudança. E hoje, vários dos candidatos colocaram isso também como um dos seus compromissos de campanha. Quero dizer ao presidente eleito Jair Bolsonaro e ao governador eleito Ibanez Rocha que contem comigo para os bons projetos para esse país e para essa cidade. Quero muito ver governos darem certo. Sou cidadão desse país e quero muito ver governos darem certo. E os bons projetos podem ter certeza que terão o meu apoio e o meu voto aqui nessa casa. Muito obrigado, senhora presidente.